Olá pessoal, boa tarde para vocês, espero que estejam todos bem. Bom, hoje nós vamos dar início efetivamente à prova, tá? Nós vamos fazer as questões de 1 a 5, ok? Então vamos lá. Prezado candidato, nesta prova você vai se deparar com diversos temas nas diferentes áreas do conhecimento. As questões abordarão conceitos e conteúdos que fizeram parte da sua formação e do seu cotidiano. Então, boa prova. Vamos lá então. Questão 1. Um número natural. Opa, para tudo. Quando falar número natural, na sua cabeça já vai ter que vir algumas características específicas, ok? Continuando. Diferente de 0, diferente de 1, pode ser classificado como primo ou composto. O que será que era mesmo número primo e número composto? Calma que nós vamos chegar lá. Os quadrinhos fornecem algumas pistas sobre o que permite caracterizar um número para que ele seja dito primo. Então, o que tem que lembrar é o que é o número primo. Continuando. Encontro anual de primos. O número 2 vira e fala: saudades, primo. Você é um cara ímpar. O número 23 vira e fala: você diz isso para todo mundo aqui na festa. Aí, no lado direito: bacana ver que a turma continua unida. O 73: verdade, é uma galera que não se deixa dividir por qualquer fator. Tá aí. Aqui ele falou o que é o número primo. Então, vamos lembrar? Número primo é aquele que só pode ser dividido por ele mesmo e por 1, certo? Então, vamos pegar os dois exemplos do quadrinho 1. Número 2. Número 2 é o número primo. Por quê? Porque só dá para dividir por 2 e por 1, certo? O número 23. Ah, professora, mas como é que eu vou saber se o 23 dá para dividir ou não? É simples, o 23 é um número pequeno, dá para você lembrar das tabuadas até lá. E se você for ver, o 23, ele não está em nenhuma tabuada que a gente pensar de início. Por exemplo, na tabuada do 2, ele não está, porque na tabuada do 2 só vai ter número par. Na tabuada do 3, ele também não vai estar, porque o mais perto dele é o 21 e não o 23, certo? Na do 4 também não tá, porque na do 4 é 24, o mais perto. Então, já foi. Já deu para entender que ele é um número primo também, certo? Continuando a leitura. Você sabe quem é aquele sujeito? Perguntou o número 61. Também não conheço. É um primo distante, falou o número 137. E aí, alguém, que não vem ao caso, vira e fala: ouvi dizer que ele trabalha com criptografia. Aí você para e olha para a camiseta do carinha aqui, né? Olha o tamanho do número dele. Vocês conseguem perceber a relação disso com a criptografia? Então vamos lembrar, o que é a criptografia? Um monte de número que na verdade representa um código e esse código tem um significado, certo? Que só algumas pessoas conseguem decifrar. Então, por isso que eles falaram em criptografia, falaram que o carinha trabalha com criptografia, porque o número dele é gigante, é como se fosse o nome dele, ele é gigante, a identificação dele é muito grande. Então, daí vem o humor. Vamos ver as alternativas. Analise as alternativas e assinale a correta. Então, vamos ver, ó, o número 6 e qualquer coisa, esse número gigante aí, não é primo e por isso está distante do restante. Não dá pra gente usar o raciocínio do 23 que a gente usou lá em cima, né? Então, vamos pular. Mas professora, como vamos pular? Vamos pular. Vamos esperar e ver se a gente acha outras mais absurdas. Gente, prova teste, vocês nunca vão buscar a resposta certa. Vocês vão sempre procurar as erradas, encontrar os erros e depois fica com a menos pior. Porque nem sempre a resposta certa é 100% certa. Tá? Então, vamos ver, ó. Letra B. Como os números 37 e 73 são primos, então 16 e 61 também são. Bom, tudo bem, o 37 e 73 são primos. Agora, gente, olha só o número 16 aqui. O número 16 tá na tabuada só no 16 e do 1? Não, né? Onde que a gente vai encontrar o 16? Na tabuada do 1, na do 2, na do 4, na do 16. Então, pelo menos, já tem aí 4 divisores. Então, ele não pode ser considerado número primo. Lembra, número primo é aquele que só pode ser divisível por ele e por 1, ok? Se não for divisível por ele e por 1, não é primo. C. O número 237 é um número
primo, assim como o 37 e o 137. Será que o 237 é um número primo? Esse já é mais fácil de descobrir. Sabe como que a gente faz? Soma esses três. Então, vamos ver, ó. 2 com 3 dá 5. 5 com 7 dá 12. Agora me respondam. O 12 tá na tabuada do 3? Tá, não tá? Então, o 237 não é primo. O 237 é um número composto. Se vocês quiserem testar, façam a conta aí. 237 dividido por 3. Vocês vão ver que vai dar 7, acho que é 79, se eu não me engano, viu? Então, vamos lá, ó, grifando aqui onde ele falou que o número 237 é um número primo. Ele não é, tá? Letra D. Todo número primo é ímpar. Parou aí. Gente, qual que é o primeiro número primo que a gente aprende? O 2. O 2 é ímpar? Não, né? 2 é par. Então, quando ele coloca todo número primo é ímpar, a gente já vai eliminar aí, ok? Letra E. Há apenas 4 números primos que são menores do que 10. Bom, esse dá pra gente ver. Então, vamos ver, ó. Número 1. Não, vamos começar pelo natural, né? 0. Então, 0. 0 é primo? Não. Número 1, também não. Professor, mas por que o 0 não é primo? Porque você não pode dividir 0 por ele mesmo. Se você dividir 0 por ele mesmo, vai dar erro, inclusive na calculadora. E por que o 1 não é primo, professora? Ué, porque 1 dividido por 1 vai dar 1. E qual que é a regra para ser primo? Tem que dividir por 1 e por ele mesmo. No caso do 1, ele já é o próprio 1. Entenderam? Então não faz sentido. Então vamos lá. 2. 2 é número primo? Sim. Então tem o número 2, o número 3, o 4 é? Não. 5, 6, também não. 7, 8, não. 9, também não. E o 10 não pode entrar, mas também o 10 não seria. Então, olha só. Há apenas 4 números primos que são menores do que 10. Então, independente do número gigante lá de cima, nessa questão, se você for contando, você percebe o quê? Que existem realmente 4 números primos. Agora, olha só, o que a gente pode colocar como errado na letra A? Vamos supor que você não sabe, né, que esse número gigantesco não é primo. Bom, mas a pergunta, a alternativa fala que é por isso que esse número está distante dos demais. Então, vamos ver. É por isso que ele está distante? Não. Olha o que ele tem na mão, gente. Ele tem um celular na mão. O celular funciona na base da criptografia. Então, se esse número gigantesco ele é um código criptográfico, é comum a gente ter relação com o celular ou com qualquer outro computador, ou com qualquer outro meio tecnológico, tá? Então, ou que envolva programação. Então, é por isso que ele está distante. Ele não está distante porque ele não é primo, ele está distante porque ele trabalha com criptografia, tá? Então, a nossa resposta correta é a letra E. Tudo bem? Próxima. Questão 2. A pele, maior órgão do corpo humano, é importante na manutenção da saúde porque reveste toda a superfície corporal, atuando, entre outras coisas, na proteção contra germes e raios solares. E é também responsável pela sensibilidade tátil e pela manutenção da temperatura corporal. Certo? Então, uma revisão rápida da pele. Vamos ver. O ser humano apresenta a temperatura corporal normal de 36,5 graus Celsius. A elevação ou redução dessa temperatura pode ter efeitos danosos ao organismo. Gente, se o normal está em torno disso, se a temperatura cai muito, tem problema. E se ela aumenta muito, também vai ter problema, tá? Então, vamos ver. Assim, na pele, entre os fatores que contribuem... então beleza, ó. O que a questão quer saber? Fatores que contribuem para a manutenção da temperatura corporal em dias frios. Então, olha só, gente. Quando você está fazendo uma prova teste, principalmente se tiver um textinho, sempre grifem a pergunta, tá? Porque isso vai orientar muito melhor vocês e vai ter menos chance de você se perder.
Bom, então vamos ver, ó. Ele tá falando em ambientes abertos. Então imagina que tá julho, a gente tá em julho, frio de 10 graus Celsius, que pra gente é muito frio, né? E você tá na quadra jogando bola, ok? Então essa é a situação. Ou melhor, antes de jogar bola, você desceu pra quadra e tá lá tremendo, ok? Então você tá com frio. Vamos ver. Destacam-se. Então vamos lá. Primeiro, antes de ler as alternativas. Se você tá com frio, você vai estar parado quietinho ou você vai estar tremendo? Você vai estar tremendo, certo? Então, uma das formas que a gente tem de controlar a temperatura corpórea é tremendo. Só que isso tem a ver com a questão? Não. Porque se a gente olha as alternativas, ele só fala de 2 fatores. O primeiro é dilatação dos vasos e o segundo é a eliminação do suor ou da oleosidade. Tem curiosidade, não tem nada a ver com isso, tá? Então vamos ver, ó. Letra A. A dilatação dos vasos sanguíneos periféricos. Então, quando tá frio, os vasos sanguíneos dilatam. Ou seja, quando tá frio, você fica super vermelho, como se tivesse acabado de correr uma maratona. E maior eliminação da oleosidade pelas glândulas sebáceas. Gente, tudo bem você não saber a questão da dilatação e contração até agora, tá? Mas a oleosidade, ela é exclusiva das glândulas sebáceas, que é uma das glândulas que tem na nossa pele. O problema dessa questão é que oleosidade não tem relação com manter a temperatura corporal, tá? Então não tem nada a ver com isso daqui. Sem contar que, no caso especificamente do inverno, pode perceber, a nossa pele ela fica menos oleosa. Então, quando tá frio, a gente costuma ficar com a pele toda ressecada e, além disso, a gente não tem quase presença de espinhas. É muito comum, pode perceber. Então, não tem nada a ver, tá? Questão B. A dilatação dos vasos sanguíneos periféricos e a maior eliminação de suor pelas glândulas sudoríparas. Gente, glândula sudorípara é a glândula que elimina suor. Até aí, tudo bem. Só que, se tá frio, você tá suando? Não, né? Se tá frio, você tá tremendo de frio e você não está suando. O suor, ele existe para reduzir a temperatura corpórea. Então, você só vai eliminar suor quando o seu corpo estiver muito quente, tá? Então, não vai estar frio, tem que estar quente. Questão C. A dilatação dos vasos sanguíneos e a eliminação contínua de suor pelas glândulas sebáceas. O que eu falei? Sebáceas, vocês vão lembrar de sebo. Sebo se pensa uma coisa gordurosa, oleosa, então não tem nada a ver com suor, tá? Beleza? Suor e glândulas sebáceas não combinam. Letra D. Contração dos vasos sanguíneos periféricos. Gente, eu não quis entrar no detalhe, mas assim, quando tá calor, é comum o vaso sanguíneo dilatar. E quando tá frio, ele contrai, tá? Então, isso é uma das alternativas das questões. Então, assim, só de olhar a letra A, B e C, eu já saberia que tá errada. Mas por que eu não falei nesse ponto antes? Porque isso é uma coisa decorada, não é uma coisa que intuitivamente você conseguiria lembrar. Agora, oleosidade, você pensa em sebo, em coisa nojenta, então você até pensaria em glândula sebácea e tal, suor, glândula sudorípara, mas uma coisa que vocês, no dia a dia, a gente percebe é quando a gente está com calor. Se você está com calor, você elimina mais suor. Se você está com frio, você não produz suor. Tanto que, quando você está com frio, é muito comum você ir mais vezes ao banheiro. Por quê? Porque se você não está eliminando a água pelo suor, você tem que eliminar de alguma outra forma. E outra forma seria fazer xixi, tá bom? Então, vamos ler a letra D. Menor eliminação de suor pelas glândulas sudoríparas? Sim, se tá frio, você não vai suar. E a letra E está errada porque ele fala, novamente, de uma relação que não existe, que é o suor com a glândula sebácea, ok? Então, a resposta é a letra D de dado. Continuando. Questão 3. Vamos ver. Sabemos que a humanidade é capaz de produzir o necessário para banir o planeta
o problema da subalimentação, ou seja, pessoas desnutridas, para acabar com essa situação no planeta. Apesar disso, a fome no mundo concentra-se em países da África subsaariana, ou seja, abaixo do deserto, abaixo não, né? Ao sul do deserto do Saara, tá? Mas pode pensar embaixo, tá? E em menor proporção na Índia e no Paquistão. E persiste por causa do protecionismo econômico dos países ricos. A esmagadora maioria dos que não conseguem preencher suas necessidades básicas vive em regiões rurais e a escassa renda que obtém deriva da agricultura. Aumentar a produção agropecuária é fundamental, como bem sublinhou o secretário-geral da ONU, mas o mais importante é criar condições para que os que vivem em situação de pobreza absoluta conquistem o direito de produzir a própria alimentação, ok? Então, olha só, essa é uma questão que a gente fala que já é dada para vocês. Por quê? Porque o texto te explicou um assunto e aí, quando você vai ver a pergunta, ele quer saber de acordo apenas com o texto. Então, não precisa, como eu costumo dizer, não precisa saber nada, só precisa saber ler e interpretar, ok? Vamos lá. É correto afirmar que, letra A subalimentação inexiste em países considerados subdesenvolvidos. Gente, vamos lá. A subalimentação, ele está falando que inexiste, ou seja, que não existe, certo? E se vocês forem olhar logo lá no início, ele está falando que o problema da fome no mundo, ele está concentrado em países da África subsaariana. Os países da África subsaariana são os países mais pobres do planeta. São os países que mais têm questões relacionadas com a fome, com a desnutrição ou com a subnutrição, tá? E eles são classificados numa classificação um pouco antiga já, como países subdesenvolvidos. Então, a gente diz que existe, né, a subalimentação e não que inexiste. Letra B. A subalimentação atinge principalmente os moradores das áreas urbanas? Acho que não, porque ele fala aqui, a esmagadora maioria dos que não conseguem preencher suas necessidades básicas vive em regiões rurais. Então, o problema é que ele falou de áreas urbanas. C. O aumento da produção industrial acabará com o problema da subalimentação? Em algum momento ele falou de produção industrial no texto? Não, né? Então, não tem nada a ver esse aumento da produção industrial aqui. Não foi citado no texto. Se não foi citado, não é a resposta. Letra D. É possível acabar com o problema da subalimentação no mundo em que vivemos? Sim. Porque ele falou aqui em cima, sabemos que a humanidade é capaz de produzir o necessário para banir do planeta, ou seja, para acabar com o problema da subalimentação. Então, pode ser a letra D. Mas, prova teste, a gente tem que ler todas as alternativas e fica com a menos pior. Letra E. É a proteção militar dada pelos países pobres aos países ricos que causa a subalimentação. Gente, olha que sem noção essa questão. Primeiro que ele está falando de proteção alimentar, que não tem nada a ver com nada, não foi citado em nenhum momento. Segundo que ele está falando que são os países pobres que dão essa proteção para os países ricos. Quando, na verdade, se isso acontecer, é o contrário, né? Então, a questão inteira está errada. Vamos para a próxima questão. E aí a alternativa correta da questão 3 é a letra D de dado. Vamos lá. Questão 4. No estudo de substâncias puras e misturas... substância pura, mistura... Será que vocês lembram isso? A professora apresentou 2 sistemas a seus alunos, conforme representados nas figuras. Então, vamos ver, aqui no sistema 1, eu tenho uma situação com 2 bolinhas pretas e 2 bolinhas brancas. Mas percebam que isso é uma molécula e isso é outra molécula. Então, eu tenho aqui uma molécula que a gente pode dizer que é só preta e uma molécula que a gente pode dizer que é só branca. Vai. Agora, no sistema 2, eu tenho 2 moléculas que tem uma parte branca ou cinza, como vocês acharem melhor, e coisas pretas nela, ok? Então, nessa situação,
situação aqui, eu tenho uma molécula que ela é misturada, certo? Ela tem uma parte dela, e uma parte de um jeito e uma parte de outra, tá? Beleza? Continuando. Ela solicitou, então a professora, né, solicitou que analisassem e fizessem 2 afirmações sobre cada sistema. Nas alternativas, encontram-se algumas das afirmações feitas pelos alunos. Analise-as e assinale a alternativa que apresenta apenas a afirmação correta. Então, a gente tem que encontrar o que foi falado corretamente sobre um dos sistemas representados. Então, vamos ver. Letra A. No sistema 1, então aqui eu tenho no subsistema 1, temos 2 substâncias simples. Vamos lembrar, então? Qual que é a diferença de substância pura e mistura? Substância pura, você tem só um tipo de coisa. Mistura, você tem um monte de coisa misturada, ok? Agora, dentro de substância pura, a gente pode dividir em 2. Substância simples e substância composta. Nessa situação, eu tenho que olhar para o átomo, para quais átomos, melhor dizendo, estão naquela estrutura, que pode ser uma molécula, pode ser um composto iônico e por aí vai. Então, vamos ver aqui a situação do sistema 1, ó. Eu olho esse sistema e eu vejo que tem coisas pretas e coisas brancas. Não tem nenhuma relação com o mundo real, então eu não sei o que é a bolinha preta, o que é a bolinha branca, tá? Então, olha só, se eu olhar só para essas 2 bolinhas pretas aqui, eu posso afirmar que elas são uma substância pura. Por quê? Porque aqui eu tenho, substância simples. Por quê? Porque aqui eu tenho a situação de uma molécula com 2 bolinhas iguais. Aqui, 2 bolinhas brancas, certo? Então, o sistema 1, ele só tem substâncias simples, que são compostas por esse tipo de situação e esse tipo de situação. Agora, se você olha o sistema 2, eu já não tenho a substância simples, eu tenho a substância composta. Então, substância simples é aquela que só tem um tipo de elemento químico. Substância composta é aquela que tem 2 ou mais elementos químicos, formando um composto, tá? Tudo bem? Esse daqui, se eu tivesse que chutar alguma coisa da vida real, eu falaria que é a água, que parece o Mickey, a orelhinha do Mickey, tá? Mas enfim. Então, por enquanto, a letra A está correta, porque só tem 2 substâncias simples. Vamos ver a letra B. O sistema 1 é uma substância pura? Então, eu não sei, eu não posso dizer que é uma substância pura, porque eu estou tendo coisas diferentes juntas, tá? Então, se eu tenho coisas pretas misturado com coisas brancas, eu não tenho substância pura, eu tenho uma mistura. Ah, professora, mas de que tipo é essa mistura? Não sei, eu não sei se essas coisas aqui, elas se misturam, ou seja, se elas dão origem a uma coisa homogênea, ou se uma não encosta na outra, se uma afasta a outra e eu enxergo 2 camadas ou 3 camadas, tá? Então, a letra B está errada porque ele fala que é uma substância pura, quando na verdade é um conjunto de 2 substâncias simples. Letra C. No sistema 1 temos 5 componentes, ou seja, ele está olhando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 estruturas, 5 moléculas, podemos dizer assim. Só que quando ele fala 5 componentes, ele dá a entender que tem 5 tipos de coisas. Então, se você olhar esse primeiro, ele é diferente do segundo, que é diferente do meio, que é diferente desse e diferente desse. E a gente não observa isso, tá? Se você for olhar, o primeiro e o segundo e o último são pretos. Então, eles são a mesma coisa. Enquanto que o do meio e o da esquerda também são brancos. Então, eles são a mesma coisa. Então, eu não posso dizer que tem 5 componentes. Eu poderia dizer que tem 2 componentes. Letra D. O sistema 2 é uma mistura. Não, o sistema 2 é uma substância pura. Por que é uma substância pura? Porque só tem um tipo de molécula, tá? Então, tá errado a letra D. E letra E, no sistema 2, temos 2 componentes. Não, porque o que eu considero como componente? A molécula, certo? Então, eu não tenho 2 componentes. Não, eu só tenho um componente, tá? Qual que é o componente que eu tenho? É orelhinha do Mickey, vai, que pode ser água. Mas eu só tenho um tipo de coisa, ok? Então, a letra E está errada porque não tem 2, tem apenas 1. Então, a resposta é a letra A.
Tudo bem? Bom, agora vamos para a nossa última questão, questão 5. E lá um texto, vamos ver. Eu herdei da minha mãe esse trabalho de artesanato com barro. E desde a minha bisavó já se fazia desse jeito. Ela era índia, então a minha mãe fazia pote, bilha, qualquer tipo de louça. A gente faz assim, pega o barro mole, mistura com caraípe, e aqui embaixo ele coloca, ó, caraípe é uma árvore cujas cinzas são utilizadas pelos oleiros da região amazônica para misturar com o barro, também denominada caripé verdadeiro, e essa daqui é a espécie Licânia floribunda. Então, continuando, a gente faz assim, pega o barro mole, mistura com caraipé, amassa até ele ficar mesmo bem ligado, ou seja, dá aquela textura de liga, assim. E depois que ele está bem ligado, a gente já vai começar a formar a louça. Agora, tem que ter uma coisa. Tem que saber a temperatura e a quantia que o barro pega do caraipé. Se estiver bem areado, ou seja, com buraquinhos de ar, ele já está bom. E eu tenho esperança que meu filho também vai continuar a trabalhar. E alguém, além dele, vai também. Vai aprender um filho dele, um sobrinho, porque toda criança sempre mostra logo uma coisa que ela quer ser, que ela quer fazer. Eu acho que vai ter alguém assim. Não vai ficar parado, não. Vão continuar a fazer essas panelas aqui. Ok, então o depoimento de Maria da Saúde de Souza, uma artesã do Pará, foi gravado em vídeo e transcrito pelo Museu da Pessoa website, dedicado a coletar e publicar as histórias de vida de milhares de brasileiros. Os depoimentos orais. Então, ó, ele falou um texto enorme sobre o tal do artesanato feito com esse barro aí do caraipé, mas a pergunta é sobre depoimentos orais e que tipo de fonte esse depoimento é considerado. Então vamos ver, letra A. Os depoimentos orais são considerados fontes históricas, pois contêm informações e conhecimentos transmitidos de geração a geração, ou a versão pessoal de indivíduos que testemunharam acontecimentos históricos. Pode ser. Letra B. Etnográficas. Etnos, etnia. Gráficos, o estudo, no caso, tá? Então, um estudo da etnia, dados da etnia. Pois são utilizadas para confirmar as diferenças culturais existentes no interior de uma mesma sociedade, fortalecendo os preconceitos. Gente, fortalecer preconceito? Em qual universo fortalecer preconceito pode ser uma coisa boa, tá? Então, quando vocês encontrarem questões como essa, que tá reforçando algo negativo, isso já está errado, né? Pelo amor de Deus. Letra C. Científicas, pois sua obtenção se dá por meio de entrevistas realizadas por repórteres profissionais vinculados aos grandes portais de notícias. Gente, se ela for obtida por meio de uma entrevista e não tiver um método atrás, uma metodologia toda para ser seguida, ela não é científica, tá bom? Então, a letra C está errada. Epistemológica. Pode ser que vocês não saibam o que é epistemologia. Epistemologia é o estudo do conhecimento. Então, quando você quer entender como que as pessoas aprendem, por exemplo, você está fazendo uma epistemologia, tá? Pois são documentos certificados por instituições extraoficiais vinculadas a organismos diplomáticos internacionais. Gente, o contexto epistemológica não tem nada a ver com instituições extraoficiais ou documentos. A questão inteira tá errada, tá? Então a gente pode grifar tudo aí e põe que o tema não tem relação com a resposta, com a explicação. Mitológicas, ou seja, tem a ver com mitologia, pois as versões pessoais são ratificadas, ou seja, são a gente não pode dizer em ciência confirmadas. Confirmadas até pode, mas a gente pode ser comprovadas, tá? Esse é um termo que a gente não usa na ciência. Ratificado é uma coisa que ela foi assinada, ela foi estabilizada. Você tem certeza por A mais B que é assim. Então, gente, cientista nenhum vai ratificar esses tipos de coisa, tá? Para uma coisa ser... Na ciência, nada é ratificado.
Por quê? Porque pode acontecer de amanhã ter alguém que estudou o mesmo assunto que você e descobrir que você estava errado. Ou encontrar outras possibilidades para o mesmo experimento que você fez. Então, cientista não ratifica. Quem ratifica coisas, por exemplo, pensando no nosso dia a dia? Os órgãos públicos, tipo o prefeito, quando ele vai assinar algum decreto, alguma coisa, ele está ratificando, ele está confirmando, tá? Depois, comprometendo a credibilidade dos testemunhos. Não, gente, mitológica não tem nada a ver com ciência, tá bom? Então, isso daqui também já é uma outra coisa errada. Então, a resposta é a letra A, ok? Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Continuem estudando, viu? E dúvidas é só me falar, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.